seringa cheia de ozônio, mais ou menos a 20 microgramas por ml. Se quiserem facilitar as coisas, primeiro, usem seringa de vidro. Por quê? Porque você tem que ter uma sensibilidade muito grande para injetar. Se for uma seringa descartável de plástico, com êmbolo de borracha ou de silicone, o que seja, ela emperra um pouco. Segunda coisa, não ponham só ozônio na seringa, põe 2 ml de procaína a 2%. 2 ml. Aí quando você injeta, quando penetra na luz arterial, pela pressão positiva, o sangue sobe pela agulha dentro dessa seringa e se dissolve nesse tiquinho de procaína. Isso primeiro evita a pequena possibilidade de coagulação, de formar pequenos coágulos ali, que você depois vai injetar. E é o que você não quer. Segundo, a procaína, ela é líquida, ela fica abaixo do ozônio, numa seringa em posição vertical. Você injeta lentamente essa procaína intraarterial, não intravenoso, tá? Deixar claro. E ela vai ter um discreto e agradável efeito anestésico sobre o território que será injetado. Colocando então esses 2 ml de procaína na seringa, facilita. Tá? Lembre-se disso. Muito bem. Deixa eu começar. Desculpe? Não, não benzoica. Cloridrato e procaína, a 2%. Muito bem. Eu sou, para quem não me conhece, eu sou o vovô da turma do ozônio, também chamado de velho atleta. Hoje em dia mais velho do que atleta. E trabalho há 40 anos com ozônio. Tive o privilégio de introduzir esse método aqui no Brasil, quando alguns de vocês não tinham nem nascido ainda. Muito bem. Vou deixar claro que eu não tenho conflito de interesses. Isso hoje em dia é moda, ter que apresentar isso antes de uma palestra. Não produzo, não vendo equipamento gerador, não produzo, não vendo material descartável, materiais acessórios necessários. Não sou patrocinado por nenhuma indústria e também não sou patrocinado por nenhuma indústria farmacêutica. Então, o meu setup é clínico. Eu trabalho no consultório. É a chamada frente de combate. Eu estou em contato direto com os pacientes. Eu não fico em nenhum laboratório dosando o complemento do fator 15 beta 2, esses circuitos, esses esquemas de metabolismo com aquelas inúmeros códigos. Aquilo para mim não passa de uma sopa de letrinha. Eu vejo uma coisa, um quadro daquele, eu já fico arrepiado. Eu devo ter alguma falha cerebral para esse tipo de coisas. Meu negócio é o paciente, a observação clínica. E essa eu faço com toda a paixão possível. Eu não estou interessado em pesquisa de laboratório, pesquisa bioquímica, pesquisa microbiana, não me interessa, não é o meu métier, não é o meu setup. Eu estou aqui na pesquisa, observação clínica. Aqui tem um erro, isso aqui já são 40 anos. Mas então, em termos de hepatite e ozônio, o que é que você pode esperar? E depois, como é que você deve dar, no meu entender, como é que é o jeito certo de dar ozônio? Em qualquer doença viral, considere em 2 fases. Uma fase aguda e uma fase crônica. Tá? Tem umas que só tem a fase aguda, um resfriado, por exemplo, não existe resfriado crônico, felizmente. Mas, de repente, ainda vão inventar para vender mais remédio, é capaz. E a fase crônica. Na fase aguda, um dos seus objetivos é eliminar ou reduzir, o mais possível, o número de unidades virais presentes naquele corpo, naquele organismo. Tá? Eliminar ou reduzir o mais possível a atividade patogênica desse vírus. E eliminar ou reduzir, ou abolir, ou terminar o quadro clínico que já, porventura, já tenha sido produzido. Tá? Isso é elementar. Enquanto que na fase crônica você procura eliminar ou reduzir o mais possível o número de unidades virais que estão presentes e ainda ativas naquele organismo,
você quer eliminar ou reduzir o mais possível o processo inflamatório que já se estabeleceu, na hepatite, por exemplo, isso é importante. E você quer também, e importante, evitar que a doença progrida, né, e que vá produzindo mais danos, mais ou menos irreversíveis, conforme o caso. Então você quer evitar a progressão da doença e a piora do quadro clínico. Já existe uma boa experiência a nível mundial nas hepatites agudas tipo A, B e C, virais, sempre hepatite viral, tá? E nas hepatites crônicas tipo B e C. Por que o ozônio funciona numa hepatite viral? Primeiro, questionável a ação direta, virucida do ozônio sobre os vírus que estão ali. Certo, a gente sabe que o vírus não resiste ao ozônio, isso já é antigo, é clássico. Mas, numa hepatite, praticamente todos os vírus estão intracelulares. E ali o ozônio não necessariamente chega como ozônio. Pode chegar em forma de ozonídeos, peróxidos e aquelas coisas medonhas todas lá, aquela sopa de letrinha toda, mas não como ozônio. Quer dizer, não será ozônio que vai agir sobre um vírus intracelular. Se por acaso numa autohemoterapia maior houver algumas, ou quem sabe muitas unidades virais dentro daquele sangue, mas livres, quer dizer, extracelulares, plasmáticas, se o ozônio chega perto, ele acaba com aquelas unidades virais. Eu imagino que possa até existir um efeito, aspas, tipo vacina, aspas, dando ozônio em doenças virais. É um outro assunto que podemos até comentar depois. Muito bem. Então, a ação diretamente virucida do ozônio, sim, teoricamente existe, mas não é o que, no meu entender, não é o que vai fazer a grande diferença. Agora, melhor suprimento de oxigênio para fígado e para todos os outros tecidos, acabaram de ver, melhora muito a oxigenação do corpo todo, de todos os órgãos e funções. Isso é óbvio. Redução de radicais livres, sim, por causa daquelas coisas todas, aquelas rodinhas cheias de letrinha, você melhora o sistema antioxidante, você consegue, o teu próprio corpo acaba reduzindo os radicais livres que estão ali. Produção e liberação de todos esses nomes feios aí. E principalmente isso. E com isso aqui, eu quero dizer, todos os outros mecanismos que hoje nós ainda não conhecemos, mas que daqui a 10, 15, 20 ou 200 anos vamos conhecer. Eles ficam englobados, teoricamente, nesse etc. aqui. Tá? Não é um erro científico, por assim dizer, mas é uma maneira de dizer, olha, com certeza tem outras coisas ainda para explicar por que o ozônio funciona. Então eu chamo isso de etc. E quanto ao método e dosagens, como é que se dá ozônio, a maneira técnica de dar ozônio pode variar muito. Vocês viram desde injeção intramuscular, intraarterial, autohemo, a famosa aplicação de retal, é uma questão de preferência pessoal, não é? Mas existem várias maneiras. No caso de hepatites crônicas, agudas e ou crônicas, eu principalmente vou me referir a duas maneiras. Uma é a Major Autohemotherapy, autohemoterapia maior, essa que tira sangue da veia, ozoniza fora do corpo e reinfunde pela mesma agulha, pela mesma veia, que pode ou não ser complementada com a insuflação retal. Eu, cá para mim, acho que normalmente basta fazer autohemo maior. Só em casos excepcionais eu acrescento a insuflação retal. Por quê? Porque eu acho que não é necessário, a não ser que o paciente insista. Não sei. Desculpe, quem perguntou? Eu não faria somente retal num caso de hepatite aguda, nem de hepatite crônica. Com certeza não. Retal seria assim, tipo, a sobremesa. Tá? El postre. E aqui, lembre-se disso. Pode esquecer todo o resto, mas lembre-se disso. Lembre-se que foi o velho atleta que ensinou isso para vocês.
Nem sempre mais é melhor. Eu estou cansado de ouvir comentários, perguntas de colegas, via e-mail, via telefone. Olha, o paciente está com doença tal e tal, eu dei, vamos dizer 3.000 microgramas. Aí eu falei, não, eu tenho que aumentar isso aí. Eu fui para 7.000 microgramas, 8.000 microgramas. E aí aconteceu, sei lá, alguma encrenca qualquer. Pô, meu. Aí eu faço aquela comparação. Nós temos tempo para falar, né? Eu faço aquela comparação. Imagina que eu queira construir uma casa de 200 metros quadrados. E eu coloco um pedreiro sozinho, trabalhando, para construir ele sozinho essa casa de 200 metros quadrados. Ele vai levar, vamos supor, 4 anos. Então vamos colocar 2 pedreiros, aí vai levar só 2 anos. Colocar 4 pedreiros, vai levar 1 ano só. Bom, então vamos seguir esse raciocínio, vamos colocar aqui 450 pedreiros, a casa fica pronta em 2 horas. É preciso fazer o paciente entender isso aí, que nem sempre mais é melhor. Às vezes mais é demais. Tá? Então, só isso, se vocês lembrarem disso, já me dou por satisfeito. Durante a fase aguda, você vai dar... Isso vale tanto para hepatite viral como para outras doenças virais. Na fase aguda, normalmente você vai dar as sessões de ozônio, seja lá por que for, numa frequência mais alta, quer dizer, mais frequentemente, mais dias por semana. No caso de herpes zoster agudo, por exemplo, eu faço diário. Tá? E também em doses mais altas. As dosagens são, às vezes, discutíveis, existe uma controvérsia no mundo inteiro, mas eu estou falando do que eu tenho visto nesses 40 aninhos. Enquanto que na fase crônica você faz com menos frequência, menor frequência, reduz de 4, 5 sessões por semana, você reduz para 2. Tá? Dificilmente eu faço uma só por semana. E você vai dar menos microgramas, quer dizer, uma dose menor, dose total menor, por sessão. Claro, você pode dar ozonoterapia com quase qualquer outra medicação que o paciente já venha tomando. Isso vale principalmente para pacientes que estão fazendo quimioterapia, pacientes cardiopatas, pacientes com quaisquer outros medicamentos, hipotensores, e seja lá o que for. Quase qualquer um deles. No caso de tireoide, você tem que acertar, provavelmente, a dosagem do medicamento. No caso de diabetes, você talvez tenha que também ajustar para baixo as dosagens de hipoglicemiantes. Mas, de modo geral, ozônio e outros medicamentos alopáticos convencionais são compatíveis. Tá? Agora, por outro lado, eu não sou fã dessas receitas mirabolantes e quilométricas, onde o paciente vai no consultório, na clínica do doutor Zé Mané qualquer, ele faz ozônio, faz ortomolecular, faz acupuntura, faz homeopatia, faz terapia quântica e sei lá o que mais, uns 8, 10 métodos e substâncias diferentes ao mesmo tempo, no mesmo paciente. Eu não sou dono da verdade, também não conheço quem seja, mas a mim me parece um excesso. Nos Estados Unidos isso é muito comum. American Academy of Ozone Therapy, da qual eu tenho o privilégio de ser um dos sócios fundadores, ele está cheio de colega lá que faz ozônio mais outras 6, 7, 8 técnicas, métodos e medicamentos. Eu não acho legal, porque se der alguma encrenca, você não vai saber se foi o ozônio ou se foi a terapia quântica ou aquele preparado ortomolecular não sei das quantas, ou se foi o sinergismo entre um e outro, ou o antagonismo entre um e outro, você fica meio sem saber. Tá? Então, eu não sou muito fã. E, claro, no caso de uma hepatite, as diretrizes habituais em relação à alimentação, ao uso de álcool, de fumo, e relativo repouso, quer dizer, não exercitar atletismo pesado, essas recomendações persistem. Num paciente com hepatite que faz ozônio, seria bobagem ele chegar na sexta-feira à noite no happy hour com os amigos. Não, manda aí uma pinga para mim, porque eu tenho hepatite, mas eu estou fazendo ozônio, então tudo bem. Tudo bem é uma ova. Devagar. Essas recomendações permanecem, são importantes. O meu critério é meu, eu uso isso aí.
Se quem quiser usar outros critérios, pode. Cada um tem a sua escolha. O meu critério para avaliar a eficácia ou não eficácia da ozonoterapia numa hepatite são as transaminases, a TGO, a TGP e a gama-GT. Só. Não me interessa a carga viral, pouco me interessa o hemograma, pouco me interessa a contagem de plaquetas, que normalmente é baixa na hepatite crônica. O meu critério são essas 3 substâncias. Por quê? E aí eu gosto de... Eu explico aqui do jeito que eu explico para um paciente. Imaginem vocês um incêndio, um depósito de, digamos aí, 5.000 pneus de caminhão, e o engraçadinho chega lá, joga uma gasolina e taca fogo. É um tremendo incêndio que vocês vão ter. Big fire, big smoke. Grande fogo, muita fumaça. Mas quem vê de longe, não vê os pneus que estão queimando ali, não vê nenhuma chama, nenhuma labareda, não vê o incêndio propriamente. Ele vê a coluna de fumaça. E por ver a coluna de fumaça, através do aspecto desta coluna de fumaça e do tamanho dessa coluna de fumaça, ele infere que o incêndio ali embaixo deve ser violento. Entendeu? Aí fica assim, ó. Olha o tamanho da fumaça, deve ter um incêndio tremendo ali embaixo. Olha o valor alto das transaminases. Esse processo inflamatório dentro do fígado deve estar doido, deve estar muito violento. Entenderam esse paralelismo? Explicando assim para o paciente, ele entende, ele fica fácil. Tá? Aí, no entanto, se eu pegar dois, 3 pedacinhos de lenha e um jornal de domingo, tocar fogo, é um incêndio também. O processo em si, o princípio, é o mesmo. Eu tenho um incêndio, eu tenho coisas que estão sendo comidas, destruídas, gastas pelo incêndio, e tem alguma fumaça. Só que um foguinho desse, o cara da casa ao lado, meu vizinho, ainda vai ver a fumaça. No quarteirão de baixo já não vai ver a fumaça. Então, embora seja o mesmo princípio, o mesmo fenômeno acontecendo, a manifestação visível é menor, muito menor. Daí eu vou inferir, novamente, que com essa fumacinha pequenininha aí, ó, só um risquinho de fumaça, o fogo que tem lá embaixo, com certeza não é muito. É coisa leve. Entendeu? Aí você fica feliz. Pouca fumaça, tem foguinho baixo só. Entenderam? Esse paralelismo, eu acho importante a gente comparar isso aí. Por isso que eu uso apenas essas 3 enzimas como critério. Isso para o meu uso. Outros talvez usem outras coisas. Então vamos ver aqui. Estou sempre falando de hepatite viral, e nesse caso eu começo com hepatite viral aguda, sem ozônio, sem tratamento de ozônio. Entre essas 2 linhas vermelhas aqui estaria a faixa de normalidade das enzimas. Tá? Então o paciente está muito bem, obrigado, ele vem os últimos 30 anos com as transaminases dele normal, e de repente aqui ele começa uma hepatite viral aguda. O que é que vocês vão ver com essas enzimas? Alguma coisa parecida com isso. Elas vão subir rapidamente para níveis bastante elevados, 4, 5, 8, 10 vezes o máximo valor normal. O máximo valor normal seria aqui, esta linha vermelha, tá? E elas vão subir rapidamente a níveis bastante elevados e depois vão, lenta e progressivamente, descendo e voltando aos níveis normais. Um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, mas, em geral, esse ΔT aqui, do início até aqui, se não tratar com ozônio, 2 meses, 3 meses, às vezes 6 meses. Quer dizer, é um tempo relativamente longo. Colocando uma linha de tendência, seria alguma coisa assim. Isso é o que vocês provavelmente vão encontrar. Claro, mais alto, mais baixo, mais demorado, mais rápido, claro, variações do normal. Mas, em essência, é isso aí. Agora, se esse paciente, logo que estabelecido o seu diagnóstico de hepatite, pelo quadro clínico, pelo quadro laboratorial, se alguém buzinar na orelha dele, vai naquele cara lá, ele tem um tratamento esquisito, não sei o que é, mas ele trata a hepatite, né? Porque é assim que se recomenda. É um tal de, alguns sabem, não, é um tal de ozônio. É ozônio, é do buraco do ozônio.
essas coisas, né? Vai lá, se você começar a tratar esse paciente logo no início, logo após feito o diagnóstico com ozônio, você muito provavelmente vai ter uma coisa assim. Elas vão abaixar em muito menor tempo e entrar na faixa de normalidade em muito menor tempo. Uma linha de tendência seria alguma coisa parecida com isso. Se você comparar com ozônio e sem ozônio é essa aqui, com ozônio é essa, vocês vão ver que existe uma diferença importante. E esse ΔT, essa diferença no tempo, é a lei de Murphy. Já ouviram falar da lei de Murphy? Murphy sempre tem razão. Sempre acontece nos piores momentos e da pior forma. Tá? Em geral, esse ΔT é nesse espaço de tempo que o rapaz ia casar e teve que desmarcar o casamento, ou que a moça ia casar, aí o cara arranjou outra, ou a empresa ia mandar ele para um estágio na matriz nos Estados Unidos, ou enfim, qualquer coisa importante sempre cai nesse... Tá? Eu ia fazer um vestibular e não tinha condições. Então, esse ΔT aqui costuma ser longo. 2 meses, 3 meses, às vezes até mais. Então, eu acho que não há razão para não fazer ozônio numa hepatite aguda. Tá? Fica esse o recado também. Muito bem. Agora vamos falar de hepatite crônica, viral crônica. É o paciente que chega no teu consultório e já traz um calhamaço desse tamanho de exames laboratoriais feitos, todos em desordem, não em sequência cronológica. Você tem que destrinchar aquilo, né? E você chega à brilhante conclusão que ele vem oscilando nas suas transaminases em níveis, em geral, de 2 a 3 vezes o máximo valor normal. Tá? Essa é a média. Então ele vem oscilando durante anos nesse nível. Aqui eu costumo dizer que ele deve ter recebido a visita da sogra, que passou 15 dias na casa dele. Não há fígado que aguente, né? Convenhamos. Colocando uma linha de tendência, seria alguma coisa assim. Agora, imagine esse paciente, que já tem 8, 10, 15 anos de hepatite crônica de história. Se alguém, novamente, buzinar na orelha dele, vai naquele cara lá em Santa Amaro, ele tem um tratamento esquisito com ozônio, diz que funciona. Não sei, mas diz que funciona. Vamos supor que ele se convença de procurar o médico e passe a receber ozonoterapia. A partir, teoricamente, desse ponto aqui. O que muito provavelmente vai acontecer? Isso. Voltando. O que era mais ou menos isso? Passa a ser alguma coisa semelhante a isso. Vejam que o fim dessa linha amarela, no lado direito, eu coloquei ela deitada sobre o máximo valor normal. Por quê? Porque nem sempre você consegue reduzir, numa hepatite crônica viral, nem sempre você consegue reduzir as transaminases para até dentro da faixa de normalidade. Mas elas se aproximam. Naquele paralelismo do incêndio, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que aquela coluna de fumaça imensa minguou, encolheu, diminuiu para um filetinho de fumaça. Isto quer dizer que o processo inflamatório no seu fígado, que estava lá comendo o seu fígado diariamente, embora ainda exista algum processo inflamatório, ele já não é mais tão forte. Ele ficou mais fraco, ou muito mais fraco, ou quase inexistente. Tá? Claro, às vezes você consegue, em alguns pacientes você consegue normalizar totalmente isso aí, mas nem sempre. Então é importante avisar isso para o paciente, que essa curva se comporta mais ou menos dessa maneira. Muito bem, a famosa carga viral. Não há hepatologista que dispense o exame chamado carga viral. Ele é hepatologista. Falo sempre nesses cursos, falo aqui também. Existem algumas especialidades médicas onde esses médicos especialistas têm o nariz assim e olham para os outros médicos como se os outros fossem, não sei, répteis, baratas. Eles são os donos da verdade. Eles comeram toda a verdade com aquela única colher grandona que havia, comeram toda aquela e não sobrou nada para os outros. Então não, é uma atitude, como é que chama? Preposterous em português, arrogante, sabe? Tá? Falam, o que você vai fazer? Você é besta, você é louco, isso aí não serve para nada.
Ainda mês passado, uma paciente minha, não é de hepatite, é de um câncer de mama, fazendo quimioterapia, fazendo ozônio junto com a quimioterapia, sentindo-se muito bem, obrigado, com a corda toda, indo para o sítio, carpindo grama, tirando leite de cabra e de cachorro. Não, cachorro não, mas... Enfim, mas sentindo-se muito bem, ela teve a infeliz ideia de perguntar para o oncologista: doutor, o que o senhor acha de eu fazer ozônio também? Eu vou repetir palavra por palavra o que ela me disse. Doutor, o senhor não sabe. Ele se inflou todo, se encheu todo, falou: minha senhora, eu recebo literatura médica científica mundial diariamente. E posso lhe garantir que não existe nenhum trabalho científico publicado sobre ozonioterapia. É o que o cara, oncologista em São Paulo, disse a uma paciente. Quer dizer, ou é ignorante, ou é prepotente, arrogante. Essa atitude é muito... Hein? Ou é falta de conhecimento. Mas a Medline está cheia, a PubMed está cheia, né? Enfim. Bom, é de se esperar que a carga viral vá oscilar muito, enormemente, durante a ozonioterapia para hepatite viral crônica. É de se esperar. Ela oscila, ela sobe, desce, sobe, parece elevador de prédio. E não tem, pelo que eu vi, não consegui detectar nenhum paralelismo com a queda das transaminases. As transaminases vão descendo, o paciente vai se sentindo clinicamente melhor, com mais energia, mais pique, etc, etc. E a carga viral vai lá para cima, e lá para baixo, e lá para cima. Aí cada vez que vai lá para cima, que o patologista pediu, pô, doutor, minha carga viral subiu outra vez. Mas e daí? Você está bem? Não, eu estou ótimo. Você está com boa energia? Estou jogando bola. E daí que a carga viral subiu? Pô, quer dizer, não dá tanto valor à carga viral. A carga viral parece não ser um critério bom e confiável para avaliar a eficácia do ozônio na hepatite viral crônica. Não é critério, a meu ver. A meu ver, o que é critério são as transaminases, e claro, seria uma biópsia hepática. Mas agulha no lombo dos outros é refresco, né? Eu não gosto de indicar biópsia hepática, não indico. Eu acho que tem outros meios diagnósticos menos agressivos e quase tão elucidativos quanto a biópsia hepática. Mas muitos com hepatite crônica, na mão de hepatologistas, já vêm com 2 ou 3, ou às vezes até mais, biópsias já feitas. Tá? Mas então, a dosagem da carga viral não parece ser um critério confiável na avaliação da eficácia ou não eficácia da hepatite viral crônica. Se a carga viral se tornar negativa, isso não é nenhuma garantia de que daí a 6 meses, 1 ano, 2, ela vai continuar negativa. É clássico o paciente que faz interferon pegilado, minha carga viral negativou, legal, aí já fica feliz da vida. Daí a 6 meses repete, subiu outra vez, apareceu de novo. E por aí, se ela se tornar negativa hoje, ninguém sabe se daqui a 6 meses, 1 ano, 2, vai continuar negativa. E isso precisa ser explicado ao paciente. E esse é um ponto que eu insisto muito e recomendo muito a vocês. Conversem com seus pacientes, expliquem para eles. Expliquem todos esses detalhes, gastem 1 hora. Ele está pagando vocês. Vocês não vão fazer isso pelo SUS para ganhar R$ 2,38 pela consulta. Ou já aumentou, não sei. Era alguma coisa por aí. De repente é R$5. Né? Aumentou? Ainda bem. Né? Mas então, vocês estão sendo pagos por isso. Conversem com orientem seu paciente, permitam que ele faça as perguntas que ele quer. Por mais estranhas que às vezes essas perguntas possam ser, dê a ele o tempo que ele precisa. E avise, informe previamente que estas coisas aqui. É preciso que ele saiba disso. Porque a pior coisa é o paciente chegar depois de 3 meses ou mais, doutor, fiz 35 aplicações aí, não adiantou nada. Você tem que evitar isso aí, senão você vai criar um falador mau contra você e sua profissão. Muito bem. Por isso que eu digo desde quando? 1999, congresso em Istambul,
desde que Guaraná com rolha, né, como dizem, eu proponho que o objetivo da ozonoterapia numa hepatite viral crônica seja uma coexistência pacífica entre o vírus e o hospedeiro. Esse é o objetivo. Que você, claro, você não pode garantir, ninguém pode garantir nada em medicina, lembre-se disso, mas esse é um objetivo, digamos, realizável de modo geral. O vírus está aqui, meu sistema imune está aqui, fica um olhando para a cara do outro e fala, você não mexe comigo que eu não mexo com você. Claro, ele vai continuar tendo este vírus no corpo dele, mas sem produzir efeito de doença, sem produzir um quadro clínico, sem comer o fígado dele. Né? Se durante a fase de altas transaminases ele estiver perdendo, vamos supor, por dia 1000 hepatócitos, e ele tem, eu não sei quantos hepatócitos nós temos, vamos supor que sejam 10 milhões, deve ser mais, mas só para efeito de cálculo. Se ele perde 1000 hepatócitos, divide o número total por 1000, vê quantos dias ele tem para dar de cara no chão, sem hepatócito, em falência hepática. Se você conseguir reduzir essa perda diária de hepatócitos por causa do processo inflamatório para, vamos dizer, 10 por dia, faz o cálculo novamente e você vai ver que o paciente vai morrer com 195 anos de idade, se dependendo desse cálculo. É muito provável que ele morra de alguma outra causa antes. Tá? Então, o que eu proponho que se ofereça ao paciente é essa possibilidade de coexistência pacífica. Tá? Nunca garantam para o seu paciente, não, eu curo você. Gente, ainda se morre de apendicite, ainda se morre de parto. E você vai dizer que cura um paciente de hepatite crônica? Pode até curar, ótimo, 1-0 para você, mas não contem com isso, não prometam isso a um paciente. Muito bem, algumas só pequenas, curtas recomendações, vocês devem estar com fome a essas alturas. Quanto às dosagens, existe muita discussão a respeito de dosagem. Dosagem que eu digo aqui é o número de microgramas total dado numa sessão de autohemoterapia maior. Tá? Então, não é microgramas por ml, não, é microgramas a dose total. Está claro isso? Os principiantes sempre fazem essa confusão, que às vezes é difícil de distinguir uma coisa da outra. Enfim, nos dias pioneiros, o Hans Wolff foi meu, digamos, meu padrinho, meu sponsor, meu promotor de ozonoterapia. Ele, junto com Hensler, ele era professor de clínica médica, Hensler era doutor em física, os dois se uniram esforços. O Hensler produziu o equipamento, o gerador, e o Wolff começou a fazer a pesquisa clínica, a aplicação clínica. Um senhor de um conhecimento médico fantástico, e eu me lembro que ele tinha 2 filhas, uma feia ou uma pior, e nenhuma das duas resolveu estudar medicina. Então, quando nós nos conhecemos, ele quase que me adotou, me abraçou, vem cá, filha. E me ensinou, assim, com todo amor e carinho, as primeiras coisas de ozônio que eu acabei aprendendo. Então, ele usava em doenças virais agudas, ele usava pelo menos 6.000 microgramas, ou 6 miligramas de dose por sessão. Eu aqui sigo ainda as recomendações dele. Na minha opinião, as doses menores não são eficazes ou não são eficazes o suficiente no caso de doenças virais agudas. Quando eu, sei lá, 1985, 90, por aí, quando voltei de um congresso na Alemanha, eles estavam na época começando com a argumentação pró-doses menores. Doses pequenas, doses tipo assim, 1000 microgramas, ou até menos. Eu falei, eles sabem mais do que eu. Então, aí chegou um paciente com herpes zoster agudo, de São José dos Campos, por sinal. E, vou dar 1000 miligramas por dose. Me arrependo até hoje. O infeliz não melhorou absolutamente nada, depois de 5, 6 aplicações. Eu perdi um paciente e ele continuou com seu herpes zoster. Deve ter evoluído para neuralgia pós-herpética. E tive mais alguns outros 2 ou 3 casos que eu usei dose baixa com a mesma má experiência. Então eu voltei ao que eu sempre fazia,
e faço isso até hoje. Certo ou errado? Essa é a minha experiência. Como foi dito várias vezes, cada um vai ter que ter a sua experiência, o seu protocolo. Ozonoterapia não é receita de bolo. Por mais que haja Declaração de Madrid, das quais eu sou um dos signatários, por mais que haja o livro do velho, ele chama velho Botti, ele é velho e chama velho também, onde ele produz aquela, vocês viram a imagem aqui, efeito virucida, efeito bactericida, efeito fungo, sabe, de 10 em 10 microgramas. Acho aquilo meio etéreo, sabe? Cada um de vocês tem que produzir sua própria experiência. E outra, cada paciente é um paciente. Como diz o Arnoldo Souza, quem conhece o Arnoldo, o cardiologista de Governador Valadares? Uma pessoa que eu chamo de meu guru, é um homem que entende muito de medicina, a meu ver. Ele diz, pô, nenhum de nós é igual. Todos temos cara diferente, temos impressões digitais diferentes, temos arcada dentária diferente, temos genética diferente. Por que nossos exames laboratoriais têm que ser todos iguais? Por que a receita do medicamento tem que ser igual para todos? Existem variações necessárias. Atentem a esse fato. Né? Não é receita de bolo. Tá? E, além disso, nem sempre mais é melhor. Lembre-se disso. Então, eu continuo com essas doses altas na fase aguda. Hoje em dia, a escola alemã, principalmente a Renata, filha do velho Hensler, Renata Fiban, que é dono da Hensler Indústria de Geradores, e chefe de uma das sociedades alemãs de ozonoterapia, eles propõem doses progressivamente menores, bem abaixo de 2.000 microgramas por sessão de hemoterapia maior. O argumento deles, olha, doses mais altas não são necessárias. Vou discutir com a Renata, com a escola alemã de ozonoterapia, que é a mãe da criança, né? Não tem. Cada um faz na sua melhor maneira. E do jeito que aprendeu, pode observar seus resultados. E com isso eu termino. Espero ter despertado em vocês o interesse pela ozonoterapia nas hepatites e agradeço por sua atenção. A pergunta, vocês ouviram? Se é necessário feitura de exames de sangue pré-ozonoterapia. A resposta tem duas partes. Se você é um médico experiente, que sabe examinar o seu paciente, que sabe enxergar o que você está vendo e deixar o seu paciente falar, ele já te dá o diagnóstico de bandeja, na maioria das vezes. Se você for formado há 2 anos atrás e for qualificado meramente como pedidor de exames e prescritor de medicamentos que a indústria farmacêutica te impõe, indoutrina, aí você vai ter que ter outra atitude. Do ponto de vista legal, quanto mais exame pré-tratamento você tiver, melhor. Pede dosagem de ouro na lágrima, pode pedir. Manda o que você quiser. Porque sempre existe o risco de chegar algum advogado de porta de cadeia, bochichar na orelha do seu paciente, falar, olha aí, vamos arrancar um dinheiro desse. Eu já tive isso, pô. Vamos arrancar um dinheiro desse médico. Coisas assim. É coisa assim assustadora, do arco da velha. Então, a virtude está no meio. Se você acha que o teu paciente, principalmente pacientes que já com estado grave, deteriorados, que chegam no teu consultório assim, meio que carregados ou em cadeira de roda, e você olha para a cor dele, você não sabe se ele está dessa cor ou dessa. Né? Mas rosado, nunca, né? E aí cai bem você... A gente espera. Aí cai bem você pedir alguns exames antes. Agora, existe a relativa urgência. Se você tem um paciente diabético em mau estado geral, com uma gangrena diabética, com dor, você vai dizer, o senhor primeiro vá para o laboratório, faz esses exames aqui, esses 32 exames, e depois a gente começa o tratamento. Esses 32 exames, se é de tarde, você está no seu consultório, ele tem que ir em jejum, que só vai no dia seguinte, aí levam de 4 a 5 dias para ter o resultado, quer dizer, passa uma semana. Nessa semana ele perde a perna, ele acaba procurando um pronto-socorro por causa da dor, e acaba sendo amputado, e coisas desse gênero. Então você tem que achar isso, tem que avaliar esses argumentos todos. Mas, em princípio, sim, dentro de critério assim, de bom senso. Sim, mas a minha fome não está tão forte assim. Pode falar.
Doutor Conrad, o senhor realmente colocou a coisa bem destrinchada. Eu tenho 56 anos de medicina e só 3 ou 4 de ozônio. Mas você fez uma observação que eu gostaria de fazer. Você se situa na autohemoterapia maior 6.000 microgramas. A escola alemã, 1.000 ou até menos. O senhor não está também firmando num só valor? Entre 1.000 e 6.000 tem uma gama muito grande. Cada paciente vai precisar de uma determinada coisa, não 6.000 e não 1.000, talvez 3.000, 4.000. Eu acho que você deve fazer assim, não? Claro, eu... É claro. É claro. Se eu pegar o meu amigo Carlos Nogales, que pesa com roupa e sapato, pesa 30 quilos, a dosagem para ele vai ser uma. Se eu fizer em mim mesmo, com certeza a dosagem será diferente. Né? Mas, voltando à sua pergunta, coisa de macaco velho agora. Na primeira sessão, eu nunca dou a dose total. Por quê? Porque eu não tive, normalmente, a condição laboratorial de avaliar o paciente, de avaliar o status redox dele, a competência antioxidante dele. Então, por excesso de cuidado, eu nunca dou a dose total. Na segunda aplicação, em geral, eu já dou. Tá? Quer dizer, se eu falo aqui herpes zoster agudo, hepatite aguda, 6.000 microgramas, na primeira eu estou dando 2 ou 3.000. 2 ou 3.000. E na segunda, então, eu subo para 6. O bom senso e o faro de macaco velho sugere isso aí. Mais perguntas, por favor. Fale bem alto para todos ouvirem. HIV eu tenho 12 casos tratados, alguns vindos de fora do Brasil. Eu divido essa história, a progressão da HIV, em 3 fases. A primeira fase em que o paciente é meramente soropositivo. Ele não tem sintoma nenhum, não tem quadro clínico nenhum, foi fazer um exame de sangue por qualquer motivo e bingo, HIV positivo. A primeira fase. A segunda fase é em que ele começa a ter infecções repetitivas, pneumonia por pneumocistis carinii, sarcoma de Kaposi e por aí vai, né? Sinusites de repetição, diarreias e por aí vai. Para mim, eu chamo isso de segunda fase. E a terceira fase é a fase final em que ocorre uma implosão da defesa imune do paciente. Eu tenho pacientes nas 3 fases que eu tratei. Na terceira fase, na última fase, você, quando muito, consegue ganhar um pouquinho de tempo. Um pouco. 1 mês, 2, 3, alguma coisa assim. Na segunda fase, você consegue, em geral, melhorar o quadro clínico, a condição geral do paciente. E na primeira fase fica difícil você avaliar se está tendo algum efeito ou não. Eu uso como critério a proporção CD4 dividido por CD8. CD4, CD8. Diga. Fale alto, fale alto. Não, não tenho. Eu tenho só 12 casos tratados. E eu não posso sair por aí falando alto que eu trato HIV com ozônio, porque eu seria provavelmente enforcado na Praça da Sé, em São Paulo, por outros interesses que vocês todos estão cansados de saber. Mais perguntas? Essa é a melhor parte de uma conferência. As moças primeiro. Diga, fale alto. Permitam que eu fique sentado, hein? O exame que o pessoal que entende mais disso considera suficiente é o G6PD. É 6GPD. G6GPD. Tá? É um exame relativamente fácil de fazer, que os bons laboratórios fazem sem problemas. Tá? Mas eu me baseio mais no quadro clínico. Para mim, o quadro clínico, o exame clínico do paciente é muito mais importante. Tá? G6, como é que chama? G6, glucose 6-fosfato desidrogenase. G6PD. Espera aí, tinha um senhor aqui na frente. Diga.
Existe, e eu vou apenas papagaiar o que eu ouço os experts falando. Enquanto, no dia em que você faz autoemo maior, não use antioxidantes, vitamina C, vitamina E. Nos outros dias, use o que você quiser, mas nos dias não. Porque você está querendo estimular a produção endógena de antioxidantes. E quando você suplementa a partir da farmácia, você não está estimulando nada, você está avisando o seu sistema endógeno, pode descansar, fica tranquilo, não precisa fazer nada. A farmácia está suprindo. Quando você quer que o teu próprio sistema se ative ou se intensifique. Foi claro? Diga. Ótimo. Bem-vindo à casa. Consegue. Agora, cada modelo de aparelho tem um sistema mecânico, elétrico, eletrônico, computarizado diferente. E cada um é cada um. Mas, basicamente, você quer a dose, quanto no total você quer dar, quantos microgramas você quer dar. Tá? E você tem o volume da mistura gasosa O2, O3, dentro do qual você tem que acondicionar esta dose. Tá? Vamos supor, você quer dar 2.000 microgramas, dose total numa sessão. E você vai dar isso numa seringa de 100 ml. Então você usa 20 microgramas por ml, concentração de 20 microgramas por ml, em 100 ml, 20 vezes 100, que eu me lembro é 2.000. E é a dose que você quer. Entendeu? Aí o aparelho de um é assim, o de outro é assim, aí cada aparelho você tem que ver, né? Tá, o Wilfredo é expert, ele, né? Ninguém melhor que ele para explicar para vocês. Quem mais? Ali. Depois você. Pode falar. Essa pergunta é muito boa, é muito pertinente. Na autohemoterapia maior, teve algum infeliz, que eu não sei quem foi, no mundo, que disse, não, você sempre tem que dar o mesmo volume de gás igual ao volume de sangue que você extraiu. Isso não tem nada a ver, isso é conversa para boi dormir. Tá? Eu normalmente procuro atingir a quantidade de 100 ml de sangue retirado do paciente para efeito de autohemoterapia, 100 ml. Dependendo da veia e da condição do paciente, e do dia mais quente ou dia mais frio, você consegue, às vezes não consegue tirar 100 ml. O mínimo que eu procuro conseguir é 50 ml. Mas normalmente eu fico entre 80 e 100. Procuro atingir 100. Em cima disso, eu dou o volume de mistura gasosa que for necessário para alcançar aquela dose. Voltando aí, se eu quiser dar 2.000 microgramas, eu dou 100 ml da mistura gasosa, a concentração de 20 microgramas por ml, são 2.000. Eu poderia concentrar isso também, poderia usar só 50 ml de mistura gasosa e numa concentração de 40. O efeito seria o mesmo. Tá? Essa história de tantos ml de sangue por tantos ml de mistura gasosa, no meu entender, é conversa segreda. La sangre que uno extrae en la automoterapia mayor no tiene nada que ver con el volumen de ozono que uno le va a añadir. Ahora, nosotros recomendamos que para que no haya ningún tipo de formación de cuerpos de Heinz por el burbujeo del ozono en la sangre, que siempre haya más sangre que volumen de ozono, o al menos igual. Eso es una recomendación, no tiene que ser estricto, por un problema de que al burbujear mucho ozono en poco líquido, puede haber destrucción, o sea, hemólisis de los glóbulos rojos. Pero por un problema físico de que uno lo hace, pero no tiene nada que ver la sangre con el volumen. O sea, si usted extrae 100 mililitros de sangre, usted puede poner 50 mililitros de ozono.
O sea, no hay problema, es simplemente un proceso físico de burbujear en un pequeño volumen y puede haber un poco de formación de cuerpos de Higgs. Para evitar la hemólisis, bueno, se dice que al menos igual volumen de sangre que ozono, pero nunca más ozono que sangre. Pero es recomendación. O sea, nosotros no aconsejamos dar ni vitamina A, ni vitamina C, ni vitamina E, ni selenio durante el tratamiento con ozono. Solamente interciclos. Terminas ozono, puedes dar vitamina C, vitaminas antioxidantes. ¿Por qué? Porque se ha visto que si tú tienes ya un esquema de dosis en el cual tú le has hecho exámenes de diagnóstico de estrés oxidativo, o sea que tú las tienes bien caracterizadas, si tú le añades antioxidante, tú no creas ese pequeño estrés oxidativo, porque si uno no crea ese pequeño estrés oxidativo, entonces lo que tú estás haciendo es un efecto placebo. Si tú tienes antioxidante, entonces para el esquema de dosis que se recomienda, no hace falta los antioxidantes, porque tú ya sabes que con esas dosis tú vas a crear un estrés oxidativo adecuado. Entonces no hace falta, no pinta para nada los antioxidantes. Antioxidantes después. Terminas el tratamiento y puedes empezar con tu ciclo de antioxidantes. Porque ya tú infringiste las propiedades terapéuticas del ozono, ya tú creaste ese pequeño estrés oxidativo controlado, ya tú creaste las propiedades y los efectos beneficiosos del ozono. Después tú das el antioxidante. Eu não sou cardiologista, portanto a minha opinião aqui manifestada não tem valor comercial nenhum. Mas se você imagina que com ozônio você aumenta a saturação de oxigênio no sangue e que você aumenta a liberação de oxigênio desse mesmo sangue, a capacidade de fornecer oxigênio aos tecidos, numa insuficiência cardíaca congestiva, você muito provavelmente vai melhorar o quadro clínico desse paciente. Se isso vai, de fato, dilatar o suficiente as coronárias para que ele não precise mais de um stent ou não, não sei. Cada caso é um caso, com certeza. Eu tive paciente que tinha indicação de bypass, na época não havia stent, tinha indicação de bypass, ele era um piloto experiente, mas já de uma certa idade, e o cardiologista queria porque queria operá-lo, fazer bypass. Ele começou a fazer ozônio regularmente, nunca mais se falou em necessidade de bypass. Tá? É o que eu sei te responder. Essa pergunta, eu adoro essa pergunta. É uma das maiores controvérsias que está tendo atualmente no mundo. No mundo que eu digo, entre a Associação Russa de Ozonoterapia, a Academia Americana, as outras associações, a Escola Alemã. Essa discussão foi iniciada no ano retrasado, num congresso da Academia Americana de Ozonoterapia, em Dallas, quando teve um colega, um infeliz de um colega que mora em New York. Só para ter uma ideia, você vai, nos Estados Unidos, você vai numa conferência, você vai de paletó e gravata, tal, é uma coisa um pouco mais formal. O cara me chega de sandália, uma calça cor de burro quando foge e uma camisa daquelas havaianas por cima da calça, todo, e cheio de correntes e tal. Quer dizer, é uma figura já, digamos, diferente da média. Aí ele chegou para mim no coffee break e falou: Dr. Conrad, o senhor não me conhece, mas eu conheço bem o senhor. Bom, eu sou aquele cara de New York que faz ozônio intravenoso direto. E ele fala de 120 mil casos tratados. Quando eu ouço esse número, eu já fico assim, meio, pera um pouquinho. Vamos devagar. Mas, enfim, ele faz e jura de pé junto que ele nunca teve nenhum incidente, muito menos acidente, decorrente dessa prática. Aí surgiu uma polêmica homérica. Eu no meu consultório já fiz ozônio direto endovenoso. Foi há 28 anos atrás, quando houve uma dificuldade no suprimento de frascos a vácuo. Na época ainda havia frascos a vácuo made in Brazil, pela JP Frascos, de Ribeirão Preto. Depois eles pararam de fabricar, infelizmente. Mas teve uma época em que eles não forneciam, eu fiquei sem frasco, mas precisava fazer. Então eu tive alguns poucos pacientes onde eu fazia endovenoso, muito lentamente, muito bem, obrigado.
A única coisa que uma paciente mencionou é: doutor, eu fico com um gosto, parece que eu estou chupando prego, doutor. Um gosto metálico na boca. E alguns referiam uma sensação, não é um aperto pré-cordial, não é uma dor pré-cordial, mas uma sensação esquisita na região pré-cordial. Tá? Única coisa. Eu, em mim mesmo, eu fiz porque eu queria ver. E olha, me dei em 30 segundos para contar isso aí. Para fazer isso aí, eu me ajeitei. Assim, né? Coloquei o garrote aqui. Coloquei um butterfly, uma seringa de 20 ml com 20 microgramas por ml. Então, tá? E peguei a veia, fixei com esparadrapinho, abri o garrote e estava assim, né? E fui injetando nessa veia aqui da mão. Eu ainda tinha esta veia aqui. E fui injetando. E tudo bem, conversando, tal, bem devagar. Aí terminou. Tiro a agulha, põe o esparadrapinho e tal. Aí levantei, estiquei o braço. Aí eu pensei, bom, chegou a minha hora, é agora. É uma sensação muito desagradável. Primeiro que eu senti um do meu braço aqui para cima. Segundo que comecei a ter uma palpitação, como eu nunca tive antes e não gostaria de ter outra vez. Tá? E no dia, né, isso foi feito imediato. No dia seguinte eu estava com uma flebite aqui na mão, maravilhosa. Resultado, perdi esta veia aqui. No começo desse ano, houve em Las Vegas um episódio de dois óbitos por causa de injeção direta endovenosa. A Academia Americana caiu matando em cima, porque a imprensa divulgou, porque ozônio, né? É a tal coisa. Mas foram ver, quem executou o tratamento eram dois caras que não eram médicos, não tinha nada com nada, etc. Injetaram rápido com agulha de calibre grande demais. Tá? Para você ter uma ideia, o certo é você usar um butterfly calibre 27. 27 é fio de cabelo, é minúsculo. E você tem que injetar muito lentamente. Tá? E eles lá, pelo jeito, injetaram assim rapidamente e tiveram 2 óbitos em Las Vegas. Tá? Então, a posição oficial das associações mundiais de ozonoterapia é: não faça endovenoso direto. Tá? Diga. Não seria o tipo de aplicação, assim, a velocidade, não é 1 ml? A discussão ainda está aberta, essa discussão não está terminada. Ainda vai dar muito pano para a manga, com certeza, mas, em princípio, por enquanto, estado da arte hoje, não faça. Evite problemas. A senhora? Sim, tenho. Tenho várias grávidas que eu tratei. Aliás, existe um trabalho publicado há, eu acho que uns 25 anos atrás, usando ozônio para insuficiência placentária, que já é uma coisa fantástica. Né? Pacientes eu tenho, que eu me lembro assim mais exatamente, tenho 2 pacientes. Uma delas estava com 3 semanas de gravidez, 4 semanas de gravidez, e fez um herpes zoster aqui no intercostal esquerdo, mas brutal. Eu, sabendo que ela estava grávida, falei: não vou fazer, porque, sei lá, dizem que, né? Aí, tudo bem, eu vou esperar, mas 2, 3 dias depois ela chegou: não aguento mais, essa dor estava brutal demais. E realmente estava com lesões feias, um quadro bem florido. Aí, em comum acordo, assinando o termo, etc., fizemos a autohemoterapia maior. O zoster foi embora em 5, 6, 7 dias. E 8 meses depois nasceu um molecão com 4,2 kg, fortão, vendendo saúde. Perfeito. Tá? O segundo caso é minha filha. Minha filha, a segunda gravidez, uma gravidez de alto risco, inseminação in vitro, fertilização in vitro, gravidez de alto risco, e teve um quadro infeccioso viral, desgraçado de ruim. Pediu para mim, falei: filha, não, faz, porque ela já ouviu falar de ozônio de muitos anos atrás. E fiz ozônio nela, melhorou do quadro infeccioso viral, e muito bem, a minha neta está perfeita, graças a Deus. Quer dizer, é uma observação que eu queria ter feito antes, quando você falou de toxicidade. A rigor, a toxicidade ou é nula ou é próximo de nula. Mas
Existe o aspecto legal. Imagine você ter uma grávida no primeiro trimestre que tem um herpes zoster e você resolve dar ozônio para ela, assina termo, aquele negócio todo. E aí o recém-nascido nasce com um lábio leporino, ou um pé torto congênito, ou sei lá, com uma verruga atrás da orelha, vai que seja. Todo mundo vai cair matando em cima do ozônio. Ah, também você fez ozônio? Ah, no primeiro trimestre ainda? Ah, na organogênese? Você é louca? E pronto. Enquanto a própria virose é que a gente sabe realmente quando é teratogênica. Então, existe esse aspecto legal. Então, sempre que possível, procure não dar ozônio para uma grávida, principalmente no primeiro trimestre. Se for lá para o fim da gravidez, insuficiência placentária, é até conversável, mas procure evitar. A não ser em casos muito especiais. Quem mais? Fome. Fome. Muito obrigado. Obrigado.